O JPB realiza hoje a terceira entrevista com os candidatos ao governo da Paraíba, que pontuaram na última pesquisa do Ibope, divulgada pelas TVs Cabo Branco e Paraíba. Nessas entrevistas, são abordados os temas que marcam cada uma das candidaturas. Nós tratamos de assuntos polêmicos e também da viabilidade de algumas propostas apresentadas nos planos de governo dos candidatos. A ordem dessas entrevistas foi definida numa reunião com os representantes dos partidos. Vão ser 20 minutos no total, sendo o último minuto para as considerações finais. Hoje o nosso entrevistado é Lucélio Cartacho do PV. Candidato, muito boa tarde mais uma vez. O seu tempo começa a contar a partir de agora. E eu queria começar com alguns esclarecimentos sobre a sua vida como agente político, agente público. De dezembro de 2015 a abril de 2018, durante cerca de 30 meses, o senhor foi secretário parlamentar do ex-deputado Rômulo Gouveia, com um salário bruto aí que variou de 12 a 15 mil reais por mês. Onde é que efetivamente o senhor trabalhava? Aqui em João Pessoa ou em Brasília? E o que é que o senhor fazia para justificar esse salário? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Laerte, todos os telespectadores da TV Cabo Branco, TV Paraíba. Para mim é um prazer enorme estar aqui, inclusive parabenizar vocês por essa iniciativa. E dizer, Bruno, que eu tenho uma resposta muito tranquila em relação a isso. Até porque o deputado Rômulo, de saudosa memória, foi um grande parlamentar e para mim trabalhar ao seu lado foi uma honra. Exatamente todos nós percebemos que qualquer deputado federal, seja da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Maranhão, de qualquer estado brasileiro, ele tem na sua assessoria tanto aqueles profissionais que prestam assessoria em Brasília, bem como nos seus estados. No caso da Paraíba, no meu caso especificamente, aconteceu exatamente isso. Prestei serviço à assessoria do deputado Rômulo Gouveia aqui no estado da Paraíba. Visitei com ele vários municípios, fui responsável pela construção da sua candidatura nas eleições passadas, trabalhei com ele permanentemente, fazendo com que a gente tivesse condições de interiorizar o seu mandato. Rômulo tinha uma atuação muito forte marcada na cidade de Campina Grande, mas precisava de alguém que pudesse trabalhar e levar suas propostas, as suas ideias para a região metropolitana. E como recebi o convite, procurei honrar da melhor maneira possível. Porque para mim tanto faz ser um cargo de governador, de vereador, de qualquer assessor parlamentar, contanto que a gente possa honrar o compromisso e trabalhar em benefício da população. Então o senhor fazia esse intercâmbio da população aqui da nossa região metropolitana com o deputado? Era com mais frequência aqui ou em Brasília? Aqui não, em Brasília de forma alguma, até porque a minha forma de trabalhar sempre foi no estado da Paraíba. A minha escolha se deu exatamente por isso, pela minha vivência na região metropolitana, pela minha história também como sertanejo, sou da cidade de Souza, recebi o convite e procurei trabalhar com muita determinação, honrando cada centavo que recebi. Denise Delmira tem uma pergunta para fazer para o senhor. Pois não. Boa tarde, candidato. O senhor nunca assumiu mandato eletivo, não foi vereador, prefeito ou deputado. A primeira tentativa foi se candidatando ao Senado em 2014 e não ganhou. Foi superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos durante 11 anos, quando a empresa tinha pouco mais aí de 130 funcionários. Depois assumiu a presidência da Companhia Docas, que em 2015 tinha pouco mais de 30 funcionários. Se comparados ao tamanho do desafio que é governar o Estado com mais de 110 mil funcionários, com um orçamento de mais de 10 bilhões de reais, esse currículo em gestão pública não parece pouco? Como convencer o eleitor que o senhor tem experiência suficiente de comandar esse Estado? Boa tarde a você, Denise. Para mim é um prazer enorme participar desse debate aqui e dizer que a minha forma de fazer política consegue unir exatamente a gestão pública com a questão da experiência na política. O Brasil hoje vive um momento de muita dificuldade, quando a gente consegue associar uma crise econômica que tem prejudicado muito o dia das pessoas, a recuperação econômica tem sido muito lenta no país, associada a uma grande crise política, é importante ter alguém no governo que tenha esse perfil. Ninguém passa 12 anos à frente de uma companhia brasileira de trens urbanos, uma empresa nacional com representação em vários estados brasileiros, se não tiver experiência nem competência para isso. Nós, naquele momento, conseguimos modernizar a empresa, fazendo com que o VLT, que era uma promessa, se tornasse realidade. No Porto de Cabedelo, conseguimos também, mesmo com a passagem curta lá, fazer com que a gente pudesse revisar todo o plano mestre, pensando no Porto para os próximos 30 anos, realizar concurso público, enfim, as oportunidades que eu tive na vida em relação a ocupar cargos públicos, eu procurei honrar da melhor maneira possível. Associado a isso, uma ação importante como dirigente partidário, presidente de partido. Fiz também uma experiência política, aliás, de pessoal que muito me honrou como cidadão, que foi um trabalho voluntário que fez à frente do Instituto Picolé de Manga, fazendo com que dezenas e dezenas de crianças pudessem ser alfabetizadas. Portanto, o mundo de hoje, a política brasileira de hoje, exige alguém com sensibilidade social e que tem experiência na gestão e experiência na vida pública. E eu consigo unir essas duas experiências. E, para mim, tenho todas as condições de trabalhar, de ter proposta e fazer mais pelo nosso povo.
O governo não vamos virar de cabeça para baixo, Laerte. Aquilo que está funcionando bem, nós iremos manter, mas vamos fazer o desafio de fazer o que nunca foi feito no nosso estado. Candidato, até janeiro deste ano, o principal nome do seu grupo político para se candidatar ao governo da Paraíba era do seu irmão, Luciano Cartacho, prefeito de João Pessoa. Como ele disse que não deixaria a prefeitura para ser candidato, o senhor foi escolhido aí numa espécie, o que pareceu, uma espécie de escolha caseira, uma solução caseira para tentar manter aí o cargo num círculo familiar. Essa impressão ficou mais evidente ainda quando o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, também disse que não iria se candidatar ao governo, e o grupo comandado pelo PV do senhor e do PSDB de Romero escolheu a vice da sua candidatura, a mulher de Romero, Micheline Rodrigues. Como explicar ao eleitor, para o eleitor que todo esse movimento político é de interesse do povo e não de um grupo ou de grupos familiares? Laerte, tanto você como a população da Paraíba conhecem a minha história. Eu comecei a minha atividade política ainda na Universidade Federal da Paraíba, na minha militância política, fazendo parte do Centro Acadêmico de Farmácia. Lá participei do DCE, depois tive a oportunidade também de fazer parte como dirigente partidário, como presidente de partido. Fui candidato a senador nas eleições passadas, obtendo mais de 500 mil votos, o que muito me honrou também. Tenho essa experiência de gestão, então o meu nome está sendo colocado nesse momento pela minha trajetória de vida, pela minha trajetória política. Foi isso que levou Lucélio Cartacho a ser candidato a governador. Tenho minha identidade própria, meu CPF próprio. Tenho muito orgulho de ser irmão do prefeito Luciano Cartacho. Agora, nossa forma de fazer política são compartilhadas. Eu tenho a minha opinião própria, ele tem a opinião própria, a gente se respeita e procura somar para fazer mais. O mesmo acontece também com a nossa vice Micheline Rodrigues, que tem um trabalho voluntário na cidade de Campina Grande. O maior programa de esporte da cidade de Campina Grande é feito através de Micheline Rodrigues, que é o Mestre Campina, uma médica profissional liberal que atende pelas pessoas do SUS há mais de 18 anos. Nós sabemos muito bem que no estado da Paraíba, Bruno, a cada 10 pessoas, 8 são atendidas pelo SUS. Então tem sim vocação para a política, já coordenou as políticas do prefeito Romero Rodrigues, fez parte do programa do governo, assim como eu e João Pessoa. O que acontece, Laerte, é que muitas das vezes, pelo fato de você não ter uma oportunidade de se candidatar, mas ter um trabalho que é de bastidor, as pessoas, de uma maneira geral, desconhecem. Mas tanto eu como Micheline temos totais condições de gerir bem o nosso estado. Mas, de qualquer forma, foi uma solução familiar, né, candidato? Não encaro porque a Micheline Rodrigues também não tinha candidatura, não tinha mandato eletivo, nunca teve, e foi escolhido ali por causa da relação com o Romero. Mas é isso, o conservadorismo da política, às vezes acontece isso, de achar que as pessoas é irmão de fulano, é prefeito, é esposa de Célio. Não, se a pessoa tem identidade, se tem um trabalho voltado, se chegou o seu momento de você se apresentar, a gente tem que dar oportunidade, não pode ser as mesmas pessoas. Uma experiência de 30, 40 anos, as pessoas não têm mais motivação. Eu não quero essa experiência para mim. Eu não quero ter uma experiência de passar 30 anos como secretário e não ter o comando de uma gestão e se obedecer ordem diariamente. Eu quero ter a oportunidade de não ser um pau-mandado, mas sim de ser alguém que vai tomar as decisões como um verdadeiro líder e fazer o melhor pelo nosso povo. Candidato, deixa eu explorar um pouquinho mais dessa sua relação com o seu irmão, que para nós é uma impressão, parece ser um modelo de gestão, né, a ser seguida como ideal para um governo. No caso da educação, por exemplo, as escolas aqui de João Pessoa têm atingido as metas do Índice de Desenvolvimento nos últimos anos, mas esses dados ainda revelam, Lucélio, uma situação muito difícil. Vou explicar. De cada 100 alunos das escolas de João Pessoa que terminam o 9º ano, só 7 aprendem matemática adequadamente. E aí, no caso de leitura e interpretação de texto, são 25 de cada 100 alunos. Então, a situação não é assim, pelo menos a nosso ver, tão boa como tem sido propagada. E eu te pergunto, o senhor, se eleito, como pretende reverter essa situação, que não é diferente em outras partes do estado, em algumas cidades é até pior? Bruno, primeiro que a educação é fundamental na vida de qualquer ser humano. É a educação que transforma a vida de um cidadão, que a gente adquire através da educação para o resto de nossas vidas. Agora, quero deixar bem claro que o que realmente decide que um município, um estado, está ou não investindo na educação é o IDEB. Não tem outro mecanismo. E a Prefeitura Municipal de João Pessoa atingiu todas as metas do IDEB. Então, isso significa dizer que a Prefeitura está, sim, fazendo um grande trabalho na educação. Evidentemente que eu não vou ser hipócrita de estar aqui dizendo que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Não, existem desafios. Fazer gestão é cada dia você está aprimorando, procurando fazer mais pelas pessoas. Agora, infelizmente, o governo do estado, pela segunda vez consecutiva, não atingiu a meta do IDEB. Candidato, mas a nossa números... proposta, Lécio, para concluir, por favor, é fazer o que está sendo feito na Prefeitura Municipal de João Pessoa, que, a bem da verdade, não é só daqui, Campina Grande também,
adquiriu essas notas, Cajazeiras também e outros municípios do estado da Paraíba. É investir em educação para que o estado também possa atingir as metas do IDEB. Candidato, só para relembrar e deixar claro que essas informações são do IDEB, atingiu a meta, mas mesmo assim tem uma evolução muito baixa no sentido de notas adequadas em português e matemática. Claro, Lerton, o que eu acabei de falar aqui é exatamente isso. João Pessoa não é uma ilha no país que está tudo divino e maravilhoso, não. Agora, o geral é quando você sabe se atingiu ou não a meta que você coloca aqui, bem como são questões pontuais que evidentemente servem para a gente ter como parâmetro de procurar o aperfeiçoamento para que no próximo ano, na próxima gestão do IDEB, que seja as pessoas retiradas novamente, a nota, a gente possa aperfeiçoar disso. Agora, é inegável que, no geral, a gente passou e passou bem. Pedir para parar, por favor, o nosso cronômetro, 10 minutos, 8 segundos. Vamos fazer uma pausa e a gente segue na conversa com o Lucélio Cartacho do PV, candidato ao governo do estado. Espera a gente aí. A gente está de volta, continua com a entrevista com o candidato ao governo do estado, Lucélio Cartacho do PV. Tempo total da entrevista de 20 minutos. No bloco anterior, o candidato usou 10 minutos, 8 segundos. O tempo vai começar a recontar a partir de agora. E Denise Delmiro tem uma pergunta para fazer lá de Campina Grande. Candidato, no seu plano de governo, o senhor diz, abre aspas, será desenvolvido o programa para ampliação e requalificação do sistema prisional com foco em humanização, reestruturação, formação de profissionais, medidas de prevenção contra fugas e abusos de poder. Mas o senhor não fala claramente como é que vai enfrentar a superlotação. São mais de 11 mil detentos em presídios que têm vagas para metade desses presos. Também não apresenta propostas para acabar com a comunicação que os presidiários têm com os comparsas que estão aqui do lado de fora. A gente sabe que isso acontece muito. Como é que o senhor vai enfrentar esse problema? Denise, você coloca muito bem a preocupação que todos nós paraibanos temos com a segurança pública do nosso estado. Digo isso com muita tristeza, Alerta, até porque a gente sabe que nenhum paraibano de bom senso vai querer que o estado continue do jeito que está hoje. Eu não faço a política do quanto pior, melhor. Muito pelo contrário. Então, investir em segurança pública será a prioridade do nosso governo. Até porque a população da Paraíba hoje, em qualquer pesquisa que você faça de opinião pública, não vai dar saúde, não vai dar educação, vai dar exatamente a segurança pública como o primeiro ponto a ser resolvido no estado da Paraíba. Candidato, com relação ao presídio, a superlotação, hoje a gente tem 11 mil presos, com vagas, com 5 mil vagas, 5 mil e poucas vagas. Como resolver isso? E como evitar que essa comunicação aconteça de maneira frequente, de quem está dentro com quem está lá fora? Às vezes a gente sente que o celular funciona melhor lá dentro do que funciona aqui do lado de fora. É verdade. Primeiro nós vamos pensar em quem estiver preso, ter a oportunidade de ressocialização. As pessoas não podem ser condenadas pelo ato para o resto da vida. Então, o papel do governo é fazer com que a gente possa ressocializar, oferecendo capacitação a esses presos, para que ele possa voltar ao convívio da sua família, ao convívio da sociedade e viver a sua vida de maneira tranquila. Hoje nós temos realmente o presídio do Serrotão, bem como o presídio também aqui da cidade de João Pessoa do Rocha, que estão 3 vezes mais com a capacidade de que existe no presídio. Então vamos fazer investimento, fazer com que a gente possa usar a tecnologia para evitar que as pessoas possam utilizar celular, por exemplo, e armando verdadeiros golpes no estado da Paraíba, de dentro dos presídios, que é mais grave, e fazer investimento para que a gente possa, primeiro, contratar agentes penitenciários, fazer concurso público, o mesmo em relação à Polícia Civil e em relação à Polícia Militar. A Paraíba de hoje tem 8.500 policiais militares para uma realidade, inclusive por lei, de uma necessidade de 18 mil. Mas, uma conta rápida, a gente vai perceber que metade do que se precisa a gente está trabalhando. Entre a Polícia Civil é pior ainda, 2.300 para uma necessidade de 8 mil. Portanto, falar em segurança pública é falar em responsabilidade. Mas como é que eu vou investimento, fazer com que a gente possa fazer concurso público e contratar as pessoas. Eu vou interromper um pouquinho só para pegar o gancho. O senhor falou em aumentar efetivo, em fazer concurso público, mas como é que cabe isso no orçamento, com os limites que se tem? Lerton, um governo que se propõe a ser eficiente, ele tem que fazer mais com menos. Ele tem que gastar aquilo que é essencialmente necessário. Tomar medidas para que o orçamento tenha folga para poder fazer investimento em algo que é essencial na vida das pessoas. É assim na segurança pública. Não adianta dizer que vai fazer investimento em segurança pública se você não contrata quem fez concurso público, se você não aumenta o efetivo, se você não investe também em algo essencial, que não é só a política ostensiva, mas a preventiva também. A nossa juventude está aí hoje no mundo das drogas, exatamente, muitas das vezes, por falta de oportunidade, Bruno. Candidato. A gente está percebendo, para concluir, Léo,
que a gente precisa realizar políticas públicas, levar esporte, levar cultura, principalmente para aquelas áreas mais carentes, onde tem uma violência muito maior. E o mapa da violência detecta muito bem isso. Candidato, no seu programa de governo, o senhor acusa o atual governo do Estado de não ter uma política ambiental, de não fiscalizar e preservar os recursos naturais da Paraíba, principalmente rios, que recebem boa parte do esgoto. Mas aqui em João Pessoa, temos exemplos de falhas na política ambiental, como o rio Jaguaribe, que continua poluído, o rio Sanhamá, tomado pelo esgoto e com um projeto de despoluição que não saiu do papel. Como é que o eleitor pode acreditar que o senhor vai fazer algo para o Estado se a situação, que sempre esteve perto do senhor aqui, já que o senhor tem uma ação efetiva na Prefeitura, não foi resolvida? Laerte, primeiro nós vamos usar o uso da tecnologia para preservar isso, principalmente através do drone. Agora, é fundamental que a gente perceba, os rios que você colocou em relação a João Pessoa, existe um projeto audacioso que pela primeira vez a cidade de João Pessoa vai receber recursos internacionais, que é o João Pessoa Cidade Sustentável, e que isso vai estar contemplado. É um projeto tão complexo, Laerte, que começou no primeiro ano de governo do Luciano Cartacho, no primeiro mandato. Veja a dificuldade que é de você conseguir um projeto como esse. O senhor não corre o risco também de esbarrar nessa dificuldade? Não, de forma alguma, até porque agora já está na última etapa. Já está na última etapa, exatamente, já está no Senado. Todos os outros passos anteriores foram já tomados. Ou seja, o que está faltando agora é o Senado, por conta dessa eleição, está realmente prejudicando a agenda de todos os políticos, mas nos próximos meses esse debate já estará sendo concluído e João Pessoa vai receber um investimento suficiente para que João Pessoa passe a ser uma cidade sustentável e resolver de forma definitiva a questão dos rios que você coloca aqui. Candidato, aqui na Paraíba, todo mundo sabe, a maior parte do serviço de saúde concentrada em João Pessoa, Campina Grande, as duas maiores cidades do estado. O senhor tem falado sobre a construção de um hospital de trauma no Sertão. A grande questão é, mais ou menos na linha do que o Laerte disse agora há pouco, de onde vem esse recurso para manter uma unidade que a gente diz que vai construir, que o senhor disse que vai construir, diante de uma lei federal que estabelece teto de gastos, né, com um orçamento estadual muito apertado. Lembrando que o Estado vai ter que bancar boa parte do custeio do hospital de trauma daqui de João Pessoa, de Campina Grande, o Metropolitano de Santa Rita, o de Oncologia de Patos, enfim, todas as regionais. Como fazer essa matemática? Né? Veja bem, Bruno, quando a gente se dispôs a ser candidato a governador, Laerte, a primeira coisa que eu disse para a minha equipe foi dizer o seguinte: nós não vamos fazer propostas mirabolantes. Não vamos inventar nada que a gente não possa cumprir nos próximos 4 anos. Então, o que está no nosso programa de governo foi realmente pensado para acontecer. E exatamente o Hospital de Trauma do Sertão, por quê? Porque não dá mais para o cidadão, eu sou sertanejo, sou da cidade de Souza, passar 4 horas, 5 horas, 6 horas para ser atendido em João Pessoa ou Campina Grande. Inclusive, esse hospital vai fazer com que João Pessoa e Campina Grande tenham um atendimento melhor qualidade, porque a gente vai desafogar esses hospitais. Como fazer? Um hospital desse vai custar 60 milhões. Mas o custeio dele é no mínimo de 10, 6 milhões de reais, é 10% do valor disso. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. João Pessoa, quando essa gestão, de maneira eficiente, se propôs a aumentar o número de UPAs na cidade de João Pessoa, muita gente dizia que não ia conseguir. A cidade de João Pessoa tinha uma UPA, essa UPA foi mantida, até porque não existe UPA, não existe nenhum investimento, obra que seja de prefeito A ou B ou C. Mas, em compensação, há muitas denúncias no Trauminho de Mangabeira, por exemplo. Sim, mas acontece, Laerte, que o que aconteceu? A gente saiu de uma UPA para 4 UPAs na cidade. O Hospital de Mangabeira, o Hospital de Trauma, é sobrecarregado exatamente pelo que Bruno colocou aqui. O que a gente está questionando é que é difícil entender como é que fazer um hospital de trauma, fazer UPAs pelo estado inteiro, que o senhor promete também no programa de governo, e sem ter a clareza de como é que esses recursos serão conseguidos. Porque a gente está num momento de crise e com a perspectiva de esse teto de gastos continuar. E vai precisar do apoio do governo federal. Nós vamos fazer, sim, com o apoio do governo federal, bem como com recursos próprios. Porque é importante que a gente possa investir, além do teto constitucional, em relação à saúde, que saúde é vida, não espera pelas pessoas, não espera 24 horas. Então, nós temos que trabalhar para fazer isso. Como fazer? Repito, o governo que se preze, ele tem que ter gasto eficiente, ele tem que fazer mais com menos. Se a gente apertar o nosso orçamento, se a gente gastar com aquilo que é essencial, com toda certeza terá condições de fazer no estado da Paraíba. A prova disso é a cidade de João Pessoa, que tinha uma, passou para 4 UPAs e pouca gente acreditava que isso ia acontecer. A gente tem uma pergunta agora de Denise Delbilho, de Campina.
Pais de dependentes químicos, candidato, perdem os seus filhos porque não conseguem afastá-los das drogas. Os casos poderiam ser evitados se eles recebessem apoio do poder público. Qual a política do senhor para tratamentos de dependentes químicos e prevenção ao uso de drogas? E qual é a sua opinião sobre a internação dos dependentes em alas especiais nos hospitais? Candidato, deixa eu só te interromper. A gente tem 1 minuto e 15 para tudo e considerações finais. Eu queria que o senhor administrasse seu tempo ou, se optar, fizesse as suas considerações. Primeiro, dizer que a questão dos dependentes químicos é algo que o investimento em educação, eu acho que é o que tira o jovem do mundo das drogas. Agora, inegavelmente, que depois que ele está no mundo das drogas, ele tem que ser tratado. E é importante que o governo dê a sua colaboração. Infelizmente, o atual governo não tem feito uma política nesse sentido. Iremos fazer isso, inclusive com parcerias público-privadas, porque é fundamental que a gente possa ter uma saúde eficiente e próximo da população. Quanto à questão das despedidas, aproveito a oportunidade aqui para agradecer a TV Cabo Branco, agradecer a TV Paraíba, porque é um momento importante, um momento rico da nossa democracia, poder estar aqui respondendo os questionamentos legítimos de toda a imprensa paraibana, de todos vocês, e dizer que me coloco à disposição para novos momentos, discutir com vocês. Estou fazendo uma campanha propositiva, onde aquilo que está funcionando bem nós iremos manter, mas evidentemente iremos aperfeiçoar e fazer o que nunca foi feito. Estou na vida pública porque acredito que a vida das pessoas deve e pode ser melhor. E nós devemos investir muito, deixando de lado as questões políticas partidárias e passando a levar em consideração o interesse maior do município, investir nos 223 municípios do nosso estado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, candidato. Eu que agradeço a todos. Amanhã, o nosso entrevistado aqui no JPB é o candidato do PSOL, Tárcio Teixeira. E daqui a pouco, depois do Globo Esporte, você pode participar da sabatina com o candidato Lucélio Cartacho no portal G1. No site, os candidatos serão entrevistados pelos repórteres Diogo Almeida, do G1, e pelo repórter comentarista de política da TV Cabo Branco, Laerte Cerqueira. Os interessados em fazer perguntas devem usar a hashtag #entrevistaG1PB nas redes sociais, lembrando que só serão aceitas questões pertinentes ao processo eleitoral. A escolha será feita por jornalistas do G1. Olha a novidade, já tenho 6 escolhidos que vão testar a habilidade na churrasqueira no chefe JPB na Brasa. Então espera que a gente fale sobre isso a seguir, 12h28.